Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de poder estar de volta aqui em Barreiros. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Meu Deus sabe da minha alegria em retornar a esta casa. Nosso agradecimento extensivo ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso pai e orientador espiritual, que nos dá esse presente. Eu considero literalmente um presente estar ao lado do pastor Manuel, né? Ele até calado nos ensina, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus continue ajudando o servo do Senhor, que continue lhe usando na terra, sendo um exemplo para todos nós, como obreiros, exemplo de humildade, de dedicação na obra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Manuel e pela vida de todos os companheiros presbíteros que ajudam, auxiliam o nosso pastor presente aqui na filial. Louvar a Deus pela vida de toda a igreja aqui em Barreiro, em especial hoje, esse lindo coral de mulheres. Parabéns à coordenação, toda a equipe que ajuda o pastor à frente desse trabalho, esse lindo trabalho. Deus abençoe as nossas irmãs. O trabalho de irmãs é sempre um trabalho pentecostal, porque as irmãs oram, pagam o preço, e como paga o preço, o Senhor, que não deve para ninguém, Ele retribui com operar de maravilhas. Coisa boa é estar em trabalho de irmãs. A gente sente o trabalho mais leve, né? Porque elas estão em um contato com os céus e a gente é abençoado. Deus ajude as irmãs. Rogamos as vossas orações, pois somos conscientes das nossas muitas limitações e total dependência de Deus. Não temos nada se do céu não nos for dado. Quem pode dizer amém? Amém. Mas eu creio que a igreja orando, o Senhor continuará, porque desde que começou o trabalho, chegou o primeiro crente, ele já estava aqui falando e trabalhando no meio do seu povo. Então ele continuará falando conosco. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Vamos ler uma passagem bem conhecida, fugindo do texto onde está inserido o tema, mas falando no tema que vocês escolheram, mulheres vivendo para a glória de Deus. É isso? Muito bem. Então nós vamos falar de uma mulher que glorificou a Deus com a sua fé e a sua perseverança. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto e a passagem bíblica é por demais conhecida, pois trata de mais um dos grandes e vários milagres realizados por Jesus em seu ministério terreno. E milagre esse bem conhecido de todos nós, pelo menos desde novo convertido, que ouço e falo também neste texto. Mas a palavra de Deus, todas as vezes que a lemos, o Senhor fala conosco de uma forma diferente. Isso é o que faz da Bíblia ser tão extraordinária,
porque cada vez que a lemos, Deus fala conosco de uma forma diferente. Um outro livro a gente lê uma vez ou duas e já se esgota o seu conhecimento, mas a Bíblia não, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós lemos, mais Deus fala conosco. E como disse, está aqui registrado um dos milagres de Jesus operado na vida de uma mulher que glorificou a Deus pela sua fé, pelo seu testemunho de fé e pela sua perseverança. Esse milagre decorrido no ministério terreno de Jesus, vale a pena frisar de que Jesus aqui nesse contexto não está iniciando o seu ministério, mas já está em meados do seu ministério e, portanto, já não é mais um anônimo. Jesus já é uma pessoa altamente influente, bem conhecido e que já atraía as multidões. As pessoas vinham até Jesus das regiões mais remotas, atraídas pelo ensino de Jesus e pelos milagres que ele fazia. A forma de Jesus ensinar impactava as pessoas, ao ponto de até soldados enviados para espionar a Jesus, líderes judaicos, para espionar, para ver, encontrar alguma falha em Jesus, quando ouviam ensinar, ficavam impactados e voltavam testemunhando: nós nunca vimos um homem falar como ele. Alguns que conheciam a Jesus, Jesus cresceu ali nas regiões da Galileia, e eles viram Jesus crescer, viram que Jesus nunca frequentou escolas de alto nível ali em Jerusalém, ficavam impressionados e comentavam: mas não é esse o filho de Maria e de José o carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos, suas irmãs? De onde, pois, lhe veio esta sabedoria? Porque quando Jesus falava, ardia o coração das pessoas. As pessoas ficavam impactadas com o que Jesus falava, porque uma coisa, irmãos, isso é prático, uma coisa é você falar daquilo que você ouviu, daquilo que você leu, outra coisa é você falar de si mesmo, da sua experiência. Então, quando Jesus falava do céu, ele falava de algo que ele conhecia, tudo o que ele falava, ele conhecia, ele criou, então ele falava com propriedade. Então isso impactava as pessoas. E antes deste milagre, como disse, Jesus já está sendo uma pessoa procurada pelas multidões, e Jesus está na realização de uma série de milagres. Depois que ele iniciou o seu ministério, iniciou com uma série de milagres. No capítulo 14 aqui do próprio Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus na multiplicação dos pães, no capítulo 14, o verso 13, a multiplicação dos pães, que foi um milagre extraordinário, operado por Jesus, um milagre que impactou os discípulos, impactou a multidão, porque Jesus alimentou quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Foi um milagre extraordinário, impactante. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas, e muito mais ainda os discípulos. Os discípulos ficaram tão impactados que, se você ler essa passagem registrada por Marcos, você vai ver lá em Marcos capítulo 6, versículo 45, que para os discípulos saírem de onde Jesus estava, Jesus queria que eles atravessassem o mar e fossem para o outro lado. Marcos registrou que foi necessário que Jesus os obrigasse a ir. Aí em Mateus 14, 22 diz que logo ordenou, mas Marcos frisa: e os obrigou a ir. E quando chega lá na frente, no capítulo 6 de Marcos, verso 52, a gente vai entender por que os discípulos deram resistência, não queriam sair ali daquele ambiente do local da multiplicação dos pães, porque eles ficaram impactados. Foi um dos milagres que mais impactou os discípulos. Lá no Marcos 6, 52, diz que eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Foi algo que mexeu com o emocional dos discípulos. Por quê? Porque foi o único milagre que aconteceu nas mãos deles. Os outros milagres, eles viam Jesus, eles presenciavam Jesus operando, Jesus curando, ressuscitando, limpando leprosos. Mas aquele milagre da multiplicação dos pães, eles presenciaram, foi na mão deles que o pão cresceu, que o peixe cresceu. Então eles ficaram impactados. Eles ficaram maravilhados com aquilo, ao ponto de não queriam sair da presença de Jesus, daquele momento. E Jesus diz, insiste com ele, os obriga, e diz: vão para o outro lado, para as regiões de Betsaida. E eles atendem a ordem de Jesus e vão.
E enquanto eles vão atravessar o mar, conforme a determinação de Jesus, Jesus fica despedindo as pessoas, aquela multidão de pessoas. Jesus fica atendendo, realizando ali os últimos milagres, trazendo alguns aconselhamentos e despede a multidão. Depois que despede a multidão, o texto diz de que Jesus ele vai ao monte para orar. Jesus vai buscar falar com o Pai, e os discípulos estão seguindo a travessia, cumprindo a ordem de Jesus. Só que durante a travessia, como conhecemos, está aqui no capítulo 14 de Mateus, versículo 22 em diante, surge uma adversidade. O mar se levanta, pois um vento contrário tenta atrapalhar o percurso dos discípulos, e eles estão lá lutando, remando contra aquele vento contrário, aquela luta toda, e Jesus está no monte. Jesus simplesmente foi falar com o Pai. E quando chega lá pela madrugada, a quarta vigília da noite, como conhecemos, que é das 3 da manhã às 6, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Então quando leva para as 3, 4 da manhã, Jesus termina lá a sua conversa com o Pai, desce do monte, e como Jesus era 100% Deus e 100% homem, como homem, o seu corpo, devido estar lá ajoelhado, orando a noite toda, com certeza suas articulações precisavam caminhar um pouco. Então Jesus desce do monte e diz: eu vou fazer uma caminhada para poder melhorar as minhas articulações, porque eu passei a noite em oração. Então às 3 a 4 da manhã, Jesus vai fazer a sua caminhada matinal. E como não tinha, como hoje, pistas de caminhada para caminhar, então Jesus sai caminhando, chega na beira da praia e resolve usar o mar mesmo como local para caminhar. E aí Jesus sai caminhando sobre as águas, fazendo a sua caminhada matinal, 3, 4 da manhã, o dia já está, quem sabe, querendo clarear, e lá vai Jesus caminhando sobre as águas tranquilamente. Enquanto isso, os discípulos estão lá lutando contra o vento, o barco sem querer ir para frente devido àquele vento contrário. E enquanto eles estão ali naquela luta, o barco vai, não vai, aquela luta toda, quem sabe o barco já entrando água. Daqui a pouco, como já era 4 da manhã, o dia já querendo clarear, eles veem de longe aquele vulto branco caminhando em busca deles, se aproximando. Parece-me que vejo Pedro chega: Tiago, o que é aquilo, Tiago, que eu estou vendo ali? Eu não sei não, mas parece que está se aproximando. Ô João, o senhor que é mais experiente, o que é aquilo ali? Consegue identificar? E está chegando perto. E lá vem Jesus tranquilamente caminhando sobre as águas, fazendo a sua caminhada bem tranquilo. E os discípulos estão chegando perto. Mas no meio da água não é um barco não, porque é pequeno para ser um barco. Que negócio é esse? Olha, Tomé, vem ver aqui, Tomé. Para aí um pouquinho, que negócio é esse? Olha, está chegando, está chegando. Parece que é uma pessoa. Não, uma pessoa não, Pedro, pelo amor de Deus. Uma pessoa no meio do mar, essa hora, no amanhecer do dia, não tem condição. Não, mas está chegando, parece que é alguém, porque está caminhando. Aí alguns se assombram e dizem: eita, deve ser um fantasma, porque uma hora dessa, de madrugada, 4 da manhã, de branco, caminhando no meio da água, não, isso aí deve ser um fantasma, não pode. Aí Jesus vem caminhando tranquilamente, porque ele tem um controle, tem um comando, não se preocupa com nada, não está aperreado com nada, ele passa tranquilamente. A Bíblia diz que ele fez com que ia passar, está lá o discípulo preocupado com o vento, e ele bem tranquilo fazendo a sua caminhada, e daqui a pouco eles conhecem, ele diz: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus diz: calma, estão com medo de quê? Sou eu. Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, não precisou nem repreender o vento. Quando ele entra no barco, o vento já sabe que o dono dele chegou. Então o vento já se aquieta. Os discípulos estão ali todo tremo. Que negócio é esse? Nós nunca vimos uma coisa dessa. Ele foi caminhando mesmo. Olha aí, Tiago, não tinha nenhum barco, tem algum barquinho? Passou algum barco? Não, passou não. Ele chegou aí caminhando, colocou o pé dentro do barco. Pedro ainda pediu para ir até lá, ainda andou alguns passos, daqui a pouco começou a afundar. Que negócio terrível é esse? Que homem é esse? Oh, aleluia! Glória a Jesus! Ele está vindo ao teu encontro. Ele está vindo ao teu encontro. Se prepare para se surpreender. Se prepare para ficar abismado. Se prepare para ficar sem entender o que está acontecendo, porque ele está assistindo a tua peleja, está assistindo a tua luta. O vento contrário está soprando o barco, parece que vai entrar água, vai afundar, mas Jesus de Nazaré vem caminhando sobre as águas ao teu encontro, vem caminhando sobre as águas ao teu encontro, e te diz nesta noite: vai afundar não, vai afundar não, sua família não vai afundar, sua história não vai afundar, o teu sonho não vai afundar. Eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro.
Glória a Deus. Está sentindo ele aí? Está sentindo? Está sentindo que o homem que caminha sobre as águas passeia no meio de nós nesta noite? Oh, irmão, quando ele vai passando pelo barco, acredito que os discípulos sentiram aquele calor, aquele arrepio. Por isso que eles disseram que era um fantasma, porque eles se arrepiaram. Todo o que é isso? Isso não é coisa da terra, não. É ele. É ele que está passando por aí. Glória a Jesus. Jesus entra no barco, o vento se acalma, a tempestade se acalma. Ele continua, conclui a navegação com eles, manda atracar o barco nas regiões, na terra de Genezaré. Quando ele chega em Genezaré, a informação vaza, irmão. Onde Jesus pisava, que as pessoas viram, é ele. Pronto, já saiu o comentário, ele chegou. E saiu de um pronto, ele chegou. Quem? Jesus chegou, pisou na terra, desembarcou. Eu vi ele desembarcando no barco agora. E saiu uma contar para outra, ei, diga lá fulano que está doente, diz lá ele que Jesus chegou. Um dizia para o outro, olha, não tinha telefone na época, se tivesse WhatsApp numa época dessa, meu Deus do céu. Aí saía, mano, não tinha o celular, então era um moleque lá, manda o menino avisar lá que Jesus chegou aí, acabou de descer do barco, daqui a pouco está a multidão ao redor de Jesus. Pessoas enfermas ao lado de Jesus, aquela multidão. E quando essa multidão veio até Jesus, quando Jesus atracou o barco em Genezaré, já tinha vazado também a informação, irmão, de que não precisava conversar com ele impor as mãos e fazer uma oração longa. Já tinha vazado a informação de que era só tocar na veste dele. Quando Jesus chega ali, a informação já tinha vazado. Diz o capítulo 14, o verso 36, que as pessoas só queriam tocar na veste dele, porque saiu o comentário, olha, não precisa muita coisa não. Mas os sacerdotes não tem que ir lá e oferecer um sacrifício e aquela. Não, com ele não. Com ele é só tocar na vestimenta. Como é só tocar nele. Se tiver coragem de tocar nele, se tiver coragem de se aproximar dele, eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo, se tiver coragem de chegar perto de mim, não precisa muita coisa não. E tem que contar a história, não precisa contar a história, porque a tua história eu já conheço, desde que você nasceu, ou antes de nascer eu já conhecia a tua história. Eu só quero que você toque em mim. Ela tocando em Jesus, a lepra saindo, ela tocando em Jesus voltando a andar, ela tocando a Jesus e vendo, ela tocando em Jesus voltando a falar, e o rebuliço está acontecendo. Glória a Deus. Em meio àquele rebuliço todo, irmão, diz o capítulo 15, de que os escribas e fariseus, os líderes judaicos, uma coisa eu lendo esse texto, meu Deus do céu, toda vida teve murmurador, pastor, que negócio sério, murmurador de plantão, que Jesus está operando maravilha, as pessoas estão sendo curadas, aquele movimento, aquele mover de Deus. Aí no meio desse rebuliço se levantam os escribas e fariseus, diz, olha, a gente tem um negócio aí para resolver. O que foi? Não, a gente observou que seus discípulos não estão lavando as mãos para comer. Imagina se fosse eu, misericórdia, na hora dessa, como é? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando, e vocês estão preocupados, porque o povo, os discípulos não estão lavando as mãos. É isso aí, a gente está vendo aí que vocês não estão lavando as mãos, e a lei diz, é a tradição, tem que lavar as mãos, tem que lavar os utensílios, e aí não está certo não, mas vocês estão preocupados com isso. Deixa eu só dizer uma coisinha para você, olha, o que contamina o homem, não é o que entra não, porque o que entra sai e vai-se embora. O que contamina é o que está dentro, é a inveja, o homicídio, a prostituição. Jesus dá aquela para fica aquele rebuliço lá entre os fariseus, e aí Jesus segue a sua caminhada, porque Jesus não perde tempo, e nem quer que a gente perca tempo, irmão, com murmurador de plantão. Não perca tempo com murmurador de plantão que estão aí na rede social murmurando, criticando, porque eles só vão ver defeito mesmo. Isso é antigo, ó. Isso não é novo, não tem gente espantada, meu Deus, não, isso é antigo, ó. Isso é antigo, é Jesus operando, curando, fazendo maravilha, e o murmurador, eita, mas não lavou as mãos. Foi curado, ressuscitou, não, mas não lavou as mãos. Como é que pode? Pelo amor de Deus. Jesus está salvando, está curando, está batizando, está fazendo o rebuliço nesse estado, e murmurador de plantão, eita, mas não fez isso, eita, mas disse isso.
Adorador não se preocupa com essas coisas, irmão. Adorador está na presença de Jesus, está exaltando a Jesus, está engrandecendo a Jesus. Não perca tempo com murmurador de plantão, não, porque sempre teve e sempre vai ter. Olhe para Ele, se firme nele, exalte nele. Não vá perder a sua bênção por quem não quer milagre, não. Glória a Jesus. Jesus segue a sua caminhada. O texto diz, o texto que lemos, chegou no texto que lemos, diz: e partindo Jesus dali. Quer não? Pronto, então fica aí vocês com suas tradições, seus mimimi aí, que eu vou seguir a minha caminhada. Jesus parte dali, e o texto nos diz, o texto que lemos, que Jesus vai para as partes de Tiro e de Sidom. As partes de Tiro e de Sidom, que era um distrito, era uma região que estava localizada na Fenícia, hoje atualmente o Líbano, e era um território gentílico, ou seja, de povos não judeus. Aquela região era uma região habitada por povos não judeus. Então já vem-nos um questionamento: o que é que Jesus ele vai fazer em uma terra de gentio? Todos nós sabemos que esse grande paradigma, essa grande barreira entre judeus e gentios só foi quebrada depois da morte e ressurreição de Jesus e o estabelecimento da igreja. Até então, todos nós sabemos, a Bíblia mostra, todo o relacionamento de Deus, as alianças, as promessas, era com o povo judeu. Todo relacionamento, manifestação de Deus era com o povo de Deus. Deus não tinha negócio aparente com os gentios. Mas agora Jesus, ele resolve ir até uma terra de gentio. Então Jesus está quebrando um protocolo. Jesus está indo a um lugar impróprio para judeu. E por que Jesus está fazendo isso? O que é que está atraindo a Jesus? Preste atenção. O que é que está atraindo Jesus a sair a quebrar esse protocolo, a sair do povo, das terras cercanias do povo judeu e ir para uma terra gentílica? O que é que está atraindo Jesus? A aflição de uma mãe. A aflição de uma mãe. Jesus está lá entre os judeus, aquele mover todo, mas como Deus, que vê tudo, que sabe tudo, ele começa a contemplar a aflição de uma mãe em terra gentílica. E como Deus, ele diz: eu preciso chegar lá. Tem uma mãe aflita precisando de socorro. Tem uma mãe aflita precisando. Tem uma mãe aflita precisando de uma intervenção. O diabo está cirandando lá. Ai, irmãos, quando eu lia isso, o Senhor falou tanto ao meu coração. Porque tem mães aqui, nesta noite aqui, e tem mãe me assistindo, que estão como aquela mulher. O inimigo está cirandando lá. Oh, veio para o congresso, mas só Deus sabe como é que está lá. Está me assistindo, mas só Deus sabe como é que está lá. O inimigo está cirandando. Mas deixa eu trazer uma notícia para o inferno estremecer. Jesus está chegando. Jesus está chegando. O inimigo está cirandando lá bem tranquilo. Aqui ele não vem, aqui não é terra de judeu. Aqui ele não vem, aqui não tem judeu. Então aqui a gente pode ficar à vontade. Aí Jesus diz: eu vou fazer uma surpresa. Eu vou abrir uma exceção. Eu vou quebrar um protocolo. Porque tem gente que pensa que ele não vai lá na tua casa porque é simples, que ele não vai lá onde você mora porque é um bairro perigoso. Ah, mas ele vai. Ah, mas ele vai. Se prepare, capeta, para sair da frente, porque ele vai chegar marchando como general. Vai chegar marchando como general. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Não vai se andar mais, não vai se andar mais. Jesus está chegando aí. Oh, aleluia. Jesus vai chegando naquela região. E quando Jesus vai chegando, aquela mãe em desespero, quando sabe que Jesus está chegando, ela era gentia, mas estava informada do que estava acontecendo. Quando Jesus vai chegando, a informação vaza a ele.
Acredito que alguém chega, olha, eu não sei como, porque dizem aí que ele é judeu, e o judeu não tem contato com gentio. Eu não sei como, eu só sei que ele chegou aí. Eu acabei de receber a informação que ele está chegando aí. Daqui a pouco chega outro, olha, e ele está vindo mais para perto, já está chegando aqui na nossa rua, mas não pode. Não dizem que ele é judeu, não pode vir, ele não se mistura com gentil. Olha, como eu não sei. Não procure explicação, porque eu não sei explicar. Eu só sei que ele está chegando. Tem gente que gosta de explicação, né? Tem que ter uma lógica. E por que isso, por que aquilo? Com Jesus não tem isso. Jesus quebra protocolo, entra onde ninguém quer que ele entre, ele vai, a gente espera por um lado, ele vem por outro, espera por cima, ele vem por baixo. Não tem regra com ele, não. Eu não sei não, eu sei que ele está chegando aí. Quando ele vai se aproximando, a mulher corre ao encontro dele. O texto diz que Jesus vai ao encontro daquela mulher que está dele. A mulher vai ao encontro de Jesus em desespero. E de longe ela grita, diz o verso 22, e clamou dizendo, Senhor. Ela está dizendo, eu sei que o Senhor não é só um rabino, não é só um mestre, o Senhor é Senhor, aquele que manda. Senhor, filho de Davi, eu também sei que o Senhor é uma promessa que foi feita aos judeus, que seria da descendência de Davi. Eu sei desse mistério. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Eu também sei que o Senhor é misericordioso. Me contaram que o Senhor é misericordioso. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí relata a situação. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher provavelmente já tinha batido em várias portas, mas o médico, a medicina não resolveu. Os feiticeiros não resolveram. Os encantadores não resolveram. Os magos não resolveram. Mas Jesus chegou. Tem jeito aí? Não tem não. Já fui no feiticeiro, no médico, no rezador, no pai de santo, no mago. Não tem jeito não. Pronto. Ai, moço, como Jesus gosta desse negócio que não tem jeito. Tem mais jeito? Não tem não. O médico assinou aqui e disse, olha, essa doença não tem cura. Até o momento não tem cura. Jesus, pronto, é desse jeito que eu gosto. Juiz assina e diz, olha, está decretado, não tem solução. Jesus, pronto, é desse jeito. Chegou onde eu queria. Chegou onde eu queria. Tem mais não, acabou as forças. Não tem mais saídas. Pronto, cheguei agora. É agora que eu entro na história. Por enquanto você estava tentando, aí eu estava só observando. Mas como você disse que não tem mais jeito, veio para o congresso com uma última saída, o último escape. Eu vou hoje. Se hoje Deus falar alguma coisa, bem, se não, eu vou parar, eu vou desistir, porque não tem jeito. Aí ele disse, veio ao lugar certo. Deixe comigo. Deixe comigo, daqui para frente deixe comigo. Eu vou entrar onde o médico não pode. Eu vou entrar onde o político não pode. Eu vou entrar onde o advogado não pode. Aonde o meio humano não pode, ele vai entrar. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando aquela mulher fala isso para Jesus, verso 23, diz, mas ele não respondeu palavra. Meu Deus, que coisa tremenda. Primeiro desafio que aquela mulher enfrentou na sua trajetória de fé, da sua perseverança, foi o silêncio de Deus. Irmão, não tem coisa pior na vida de um crente que está sendo provado do que o silêncio de Deus. Eu estou falando para a irmã do ciclo de oração que sabe muito bem o que é isso. Não tem coisa pior do que você estar passando uma prova, aí você vai para o matutinho, Jesus não fala. Você vem para o ciclo de oração, chega até mais cedo do que a dirigente, ora o dia todo e Jesus não fala nada. Vem para a vigília e nada. Aí veio para o congresso, veio o primeiro dia, está aí e nada. O céu de bronze. Silêncio de Deus. Oh, aleluia. Tem gente que se aperreia logo e interpreta o silêncio de Deus como um sim.
Outros interpretam o silêncio de Deus como um não. Mas só que o silêncio de Deus é uma forma de linguagem de Deus, que não quer dizer nem sim e nem não, porque Deus fala de três forma de linguagem de Deus. Deus fala sim, Deus fala não, e ele fica em silêncio. O silêncio de Deus é ele dizendo: espere, tenha paciência, não é no teu tempo não, é no meu. O controle não está na tua mão não, está na minha, então tenha paciência. Mas eu estou na época do iFood, tem que ser de imediato, sim, mas eu não mudo. As pessoas mudam, a ciência avança, mas eu não me aperreio, eu não mudo, é tudo no tempo. Mas Senhor, diz alguma coisa: silêncio, espere, vai esperando. Oh, aleluia. O silêncio de Deus, irmãos, foi, para vocês terem uma ideia como é terrível, foi o que mais maltratou Jó. Todos nós conhecemos que Jó é um exemplo. Quando se fala de provação, se lembra logo de Jó. E o que mais maltratou Jó, né, além da morte dos filhos, a perca da fazenda, a perca da saúde, foi o silêncio de Deus. No livro de Jó, capítulo 30, o verso 20, Jó clama. Clamar é gritar, expressar consentimento. Ele diz: clamo a ti, porém tu não me responde. Estou em pé, porém para mim não atenta. Jó está desesperado, porque Jó está sendo provado e ele quer entender. Isso é normal. Todos nós, quando estamos sendo provados, a gente quer entender: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Qual foi minha falha? A gente quer uma explicação, isso é natural. Então Jó queria entender por quê, o que foi que eu fiz? Mas o céu fez silêncio para Jó, porque ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado, ele é soberano, ele fala como quer, ele fala quando quer. E o que é que eu faço? Espere. Está doendo, aguarde. Está difícil, suporte. Vai esperando. O silêncio de Deus é ele dizendo: espere. Sabe por quê? Que o próprio Jesus, você sabia que o próprio Jesus enfrentou o silêncio de Deus? Enfrentou. A Bíblia diz que Jesus enfrentou o silêncio de Deus, e foi algo tão terrível, só para você ter uma ideia, o quanto o silêncio de Deus dói. Foi algo tão terrível que Lucas registrou no capítulo 22, o verso 44, que o suor de Jesus se tornou em gota de sangue, devido à aflição que ele estava por causa do silêncio de Deus. E onde é que está escrito, pastor, que Deus fez silêncio para Jesus? Em Mateus 26 e 44. Se você abre lá a Bíblia, em Mateus 26 e 44, você vai ver que Jesus foi orar, deixou os discípulos e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Se Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, e cada período de oração era 1 hora, que Jesus chegou para Pedro e disse: nem 1 hora pudeste velar comigo, então cada período era 1 hora. Então 1 hora de oração de Jesus, e o céu não respondeu. Por que não respondeu? Porque se tivesse respondido da primeira vez, Jesus não tinha ido orar a segunda, e se fosse, seria com outro pedido, porque Deus já tinha respondido o primeiro. Então se ele foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, é porque na primeira vez ele não foi respondido, na segunda ele não foi respondido, na terceira também não foi respondido. Então a aflição de Jesus foi tão grande, que Lucas, como médico, registra que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Então o próprio Jesus experimentou o silêncio de Deus. Para quê? Para que, como homem, uma coisa é como Deus, outra coisa é como hoje, à direita do Pai, ele possa interceder por nós. Hoje, quando o Pai faz silêncio, parece-me que vejo Jesus chegando dizendo: Pai, fala com ela, eu sei o que é isso, eu sei como dói, Pai. Como homem eu senti na carne, eu suei sangue. Diz alguma coisa. Ela veio ontem para o congresso, chorou, se humilhou, e veio hoje, está aí, Pai. Diz alguma coisa para ela, fala alguma coisa. Oh, Ramande, Camando, Raia, Devia, Chore, Mande, Vácia. Curva a sua cabeça pelo minuto, curva a sua cabeça pelo minuto. Ei, Jorei, Minevia, Sou, que terra, Mande, Vácia. Oh, Deus vai quebrar o silêncio.
silêncio na tua história nesta noite. Deus vai quebrar o silêncio na tua história nesta noite. Ele está falando contigo neste congresso. Não se preocupe não, filha minha, não se aperreie não. Eu estou no controle, estou no comando. Já determinei o final da tempestade. Assim como eu disse ao mar, eu disse também a tua prova até aqui, até aqui, até aqui. Não mais adiante, não mais adiante, não mais adiante. Oh glória, oh glória. Silêncio de Deus não é sinal que Ele não está trabalhando, irmãos. Preste atenção nisso. Silêncio de Deus não quer dizer ausência de ação de Deus. Não, quer dizer simplesmente que Deus está trabalhando em silêncio. Mas se Deus trabalha em silêncio, trabalha, e a Bíblia mostra isso. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 16 ao 18, vocês conhecem muito bem. Diz que alguns reis vão para uma guerra e no percurso daquela caminhada falta água. E eles ficam desesperados, porque estão no meio do deserto, no meado de chegar a encontrar o inimigo. E se voltasse, perderia a guerra. Se fosse com sede, morria no caminho. Então eles ficam desesperados e vão procurar. Josafá procura se tem algum profeta ali para consultar o Senhor. E indicam que Eliseu morava naquelas regiões. Chamam Eliseu, Eliseu vem, manda convocar, solicita um tocador de harpa, um tangedor. O tangedor toca a sua harpa. E quando toca a sua harpa, diz o texto que veio a palavra do Senhor a Eliseu e dá uma ordem para eles. Contraria tudo que Deus gosta de contrariar as coisas. E o profeta diz: olha, assim diz o Senhor, façam nesse vale muitas covas. Está o exército lá escutando. Diz: olha, manda os soldados aí cavar muitas covas aqui nesse vale. Fica aquele burburinho no meio do povo, porque por vários motivos. Primeiro, que eles estavam ali para guerrear. Eles tinham vindo para guerrear. Os que eram contratados, os que já eram do exército, vieram para guerrear. E a ordem vai saindo: olha, para todo mundo arrear as armas, porque agora nós vamos cavar buraco aqui. O profeta disse que é para a gente cavar buraco aqui, cavar cova. E fica, mas não estou entendendo. A gente veio para brigar, está aqui com a arma de espada, lança. A gente veio para guerrear. Não, mas a ordem aí diz que agora é para cavar cova. Não, explica aí, o que é que tem a ver cova com a guerra? Eu não sei não, o profeta só disse que é para cavar cova. E a razão, e o que é que isso tem a ver com a guerra? Eu não sei não, eu só sei que é para cavar cova. Mas a gente não está preparado para isso não. A gente tem arma aqui, ó, tem fuzil, tem lança. Como é que vai cavar cova com espada, com lança? Olha, se virem, dê o jeito de vocês. Agora a ordem é cavar cova. Por quê? Porque o plano é de Deus, não é do meu jeito não, é do jeito dele. Aí o profeta: olha, vamos cavar cova, porque assim diz o Senhor, vocês não vão ouvir vento e não vão ver chuva. Não, para aí, não estou entendendo. Que é que nem vai ter vento e nem vai ter chuva. E o que vai acontecer? Vai ter água. O problema de vocês é o quê? Água. Pronto, água vai ter. Mas como é que vai ter água sem chuva e sem vento? Aí você me procura: mas pastor, o que é que tem a ver vento com chuva? É porque quando, quem já morou no interior sabe, né? Eu morei no sertão toda a minha vida. Muitas das vezes era normal, mesmo sem tendo chuva no local, mas no final da tarde corria aquele vento. E a gente sabia que aquele vento, pelo cheiro do vento e pelo tipo de vento, a gente sabia que é porque tinha chovido na cabeceira do riacho. Era normal não chover aqui, amanheceu o dia o riacho correndo água. E a gente já sabia: não veio aquele vento ontem porque choveu lá na cabeceira. Então tem uma explicação. Então Deus gosta de fazer sem explicação. Diz: pronto, não vai ter chuva e não vai ter vento. Não, mas vai ter água. Sem vento, sem chuva, assim, sem vento e sem chuva. Como? É questão de Deus. Não vai ter chuva e nem vento. No silêncio. No silêncio. No silêncio. No silêncio. Sem vento, sem chuva, sem ribuliço nenhum. Sem ribuliço nenhum. Cabe as covas aí e fica esperando. Porque no silêncio. No silêncio. Eito remando. No silêncio está vindo. Você não está vendo nada, mas está vindo. As águas estão vindo por aí no caminho. Vai cavando poço,
Vá cavando o poço, deixa o resto com ele. Mas eu não estou vendo nenhum sinal, não estou vendo nenhum barulho. Se preocupe não, no silêncio está vindo aí. As águas estão vindo, parece-me que estou vendo, irmão. Como eu sou do interior e vi muito isso. Quando era de manhã, que o riacho estava seco, daqui a pouco o riacho começava a botar e a gente não ouvia o barulho. Daqui a pouco via aquele barulho de longe, começava aquele barulho. Por quê? Porque no período de seca, no leito do riacho cai galhos, pedra, uma série de coisas. Então quando a água vem, aí vem tirando aquele entulho que tem no leito do riacho. Daqui a pouco de madrugada os soldados estão lá, não vi nada, viu chuva hoje, viu vento, nada não. Eu estou vendo um barulho aí, uma coisa assim, uma chiadeira assim, aí para o lado de cima, está chegando perto, e aquele barulho, está chegando perto, e aquela quebrava galho, o que é isso? Mas não teve chuva, não teve vento, sei que eu estou vendo barulho, e parece que é barulho de água, está vindo aí. Ei, eu estou ouvindo barulho de milagre, barulho de milagre, barulho de milagre, barulho de milagre. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo por aí. O silêncio de Deus não é que Deus está sem fazer nada, não, é porque Ele está trabalhando nos bastidores. Mas tem tanta coisa acontecendo. Se tu conseguisse ver o ribuliço que está acontecendo nos bastidores de Deus. Mas a ordem já foi dada e está vindo água por aí, está vindo água por aí. Tem cheiro de milagre no recinto. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você crê? Então cante de novo. Tem coisa boa chegando. Olha o barulho dos milagres chegando. Tem algo acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Se prepare para a surpresa. Se prepare para a surpresa. Se prepare para a surpresa. Eu sobrevivi. Glória a Jesus. Jesus faz silêncio para aquela mulher, mas a mulher não desiste. A mulher continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O barulho daquela mulher, uma insistência dela, incomodou até os discípulos. Porque tem gente que se incomoda, infelizmente, tem gente que se incomoda até com a nossa insistência aos pés de Jesus. Os discípulos se incomodaram, chegaram até Jesus, Senhor, despede essa mulher, diz a ela aí para ir embora, porque não adianta não, esse barulho dela está incomodando a gente, diga a ela aí que não incomode mais não. Irmão, mas tem gente que gosta, que fica incomodado, só porque você está nos pés de Jesus. Tem, por quê? Porque o inimigo de nossa alma não fica satisfeito não. Todo dia, passa o dia todinho lá no círculo de oração. Que negócio, para que tudo isso? Se mude logo para lá, leva as coisas, vai morar na igreja, fica incomodado. Mas Jesus está gostando. Jesus está gostando. Jesus diz a Maria que saia. Jesus: não, estou gostando, deixa Maria aí. Despede ela. Não, deixa ela aí. Tem gente que está incomodada, mas tem que fazer como Saul quando estava bem com Deus. Saul, quando estava bem com Deus, ficaram lá criticando. É esse aí que vai livrar a gente. E ficaram criticando lá em 1 Samuel 10 e 27. A Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Deixa para lá, irmão, se incomode não. Não vá perder tempo com gente que quer que você volte de mão vazia, não. Porque tem gente interessada que você volte de mão vazia. Mas em nome de Jesus, você não vai voltar de mão vazia, não. Vai ter que ver. Não, vai ter que ver. Vai ter que ver você voltar de posse de vitória.
Vai ter que ver, vai. O que é isso? Isso era o que eu estava pedindo. Isso era o que eu estava incomodando do mestre. Ai, irmão, vai ter vizinho bicudo olhando. Que foi isso aí na casa da irmã? Que negócio é esse? E esse negócio novo que está acontecendo, chegando aí na casa dela? E esse menino dela aí, não era aquele lá da... Era, mas olha ele de terno aí. É o marido dela mesmo, é? Não acredito. Naquele lado do boteco? É ele mesmo, olha lá, com a Bíblia na mão. Está indo para onde, pelo amor de Deus? Para a igreja. Vai ter que ver. Ah, irmão, vai ter que assistir. Vai ter que ver. Tá querendo lhe tirar da presença de Jesus, mas vai ter que ver você voltando de posse de vitória. Se incomode quem quiser, mas vai ter que ver eu terminar o congresso e você chegar em casa de posse de vitória. Jesus falou comigo, foi renovado, eu fui cheio, fui curado, fui batizado com o Espírito Santo. Estou de posse de vitória. Oh, glória. Se incomodaram, mas a mulher continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem o segundo teste, verso 24. Jesus vira-se para ela e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, se receber ou enfrentar o silêncio de Deus já é difícil, imagina o que é você receber um não de Jesus. Não é para todo mundo, não. Se fosse hoje, no outro dia estava as manchetes em todas as redes sociais dos murmuradores de plantão. Estava lá: Jesus, o amor e a misericórdia é uma farsa. Estava nas manchetes. Jesus que prega o amor e a misericórdia é um farsante. Despediu a mulher, disse que não ia fazer nada por ela, não deu atenção, não deu caso e deu um não na cara dela. Estava estampado nas manchetes. Mas Jesus é Deus, e como Deus, Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz espere, Ele é soberano. Aleluia. Não tinha chegado o tempo ainda. Ele já foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para o que era seu. Ele não é obrigado a dizer sim para ninguém. Ele diz não do jeito que ele quer, porque não foi a primeira vez que ele disse não. Deus diz sim também, diz não. Deus disse não para pessoas excelentes, extraordinárias da Bíblia. Por exemplo, Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Um homem que lá em Números 12, versos 7 e 8, o próprio Deus dá testemunho dele. O próprio Deus disse: olha, entre vocês, aí os demais eu falo por visão, por sonho. Agora com Moisés é diferente. Moisés é meu servo. Moisés eu falo cara a cara, eu tenho intimidade com Moisés. O próprio Deus disse em Deuteronômio 34, 10 a 12, que nunca se levantou nenhum profeta como Moisés, não. Nunca se levantou um profeta que tivesse essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Então era um homem de intimidade ímpar com Deus, foi Moisés. Mas este homem, quando chega lá em Deuteronômio 13, 26, ele suplica a Deus. Deus leva ele no monte, pisca, ele olha, mispa, ele olha, vê a terra. Irmão, foram 40 anos sonhando com aquela, não é 40 dias não, 40 anos sonhando com a terra. E para você convencer um povo de mais de 3 milhões de pessoas, você tinha que estar muito convencido que a terra era boa para poder convencer os outros. Porque se você não estiver bem convencido, você não convence os outros. Então Moisés se convenceu ao ponto de correr risco de morrer pelos egípcios, morrer pelos próprios irmãos, mas se convenceu ao ponto de que a terra era boa, mana, leite e mel. Foram 40 anos sonhando com a terra, amanhecendo e anoitecendo. A gente chega lá, chegava desanimado, não se anime, daqui a pouco a gente chega lá na terra. Quando chega a hora, Deus leva ele no monte, está vendo a terra? Moisés, estou vendo, que coisa linda. Daqui a pouco a gente está lá. Ele disse: não, Moisés, pode olhar, mas para lá você não vai não. Como é, Senhor? A Bíblia diz que Moisés insistiu. Deuteronômio 13, 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, disse Moisés, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais nesse negócio. Deus disse não para Moisés. Mas eu quero ver a terra, eu quero chegar na terra. E por que Deus disse não para Moisés? Por que Deus diz não? Porque Ele tem coisa melhor. Simples assim. Quando Deus diz não em algo, é porque Ele tem algo melhor para nós.
É porque como o pai, ele está vendo, parece pão, meu filho, mas é uma pedra. Não é coisa boa, eu estou vendo lá na frente, eu tenho coisa melhor para você. Mas Moisés queria, claro que Moisés queria. É claro que Moisés sonhava com a terra, mas Deus tinha algo melhor. Ele disse assim, não, Moisés, eu não quero você enfrentando diabetes, pressão alta, artrite, artrose, lá doente, carregado pelos outros lá na terra, não. Tem um lugar melhor para você aqui. Vamos descansar comigo aqui em cima. Aí Deus leva Moisés. Depois de 2000 anos lá, já no dia de Jesus, aí Deus traz Moisés, lá no dia da transfiguração, traz Moisés, já aí Moisés, pisa os pés na terra agora, Moisés, glorificado, está vendo aí, eu não disse que você, pronto, estou cumprindo a promessa, olha a terra, pise na terra, mas eu quero você comigo lá no céu. Então quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor para a gente. Então Deus disse não a Moisés, Deus disse não a Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis, que ele disse que ao homem não é lícito dizer, de tão profundo que era. Mas quando ele pede para o Senhor tirar um espinho na carne, Deus disse não, isso não. Mas Senhor, o Senhor já mostrou tanta coisa e tanta coisa, mas isso aí não. Mas tirou 3 vezes insistindo, ele disse não, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus diz não àquela mulher. Mas o que impressiona é que quando Jesus diz não àquela mulher, diz o verso 25: então chegou ela e adorou. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Irmão, adorar na bênção é muito fácil. Adorar na prosperidade, adorar quando Ele diz um sim é muito bom. Agora adorar no silêncio, adorar quando Ele diz não, aí não é para todo mundo não. Mas a mulher se prostrou. Sabe o que é adorar? É engrandecer, é exaltar. Você já imaginou aquela mulher prostrada e dizendo: Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Oh Jesus, como Tu és bom. Isso é adorar. Tu és tremendo. Irmão, o inferno entrou em parafuso com uma coisa dessa. Porque o inferno queria que ela voltasse murmurando. O inferno queria que ela voltasse reclamando. Queria que ela saísse dizendo para todo mundo: está vendo aí o Jesus que disse que é amor, olha aí o que Ele fez. Mas está lá a mulher prostrada, adorando a Ele. Oh irmãos, feche os seus olhos pelo minuto. Vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua trajetória, eu não sei se você está enfrentando silêncio, eu não sei se você recebeu um não. Eu só quero lhe convidar a adorar. Diga algo aí de especial, de olho fechado. Eu quero que você diga algo de especial para Ele. Adore do seu jeito. Abra o coração para Ele. Eu quero ouvir. Ser batizado com o Espírito Santo. Adore em línguas estranhas, cante hinos espirituais, adore a Ele nesta noite. Tu está na presença dEle. Veja, parece-me que vejo ela prostrada diante de Jesus, aquele olhar lindo de Jesus, aqueles olhos sobre ela, oh, aquele semblante de Deus sobre ela, e ela olhando para Ele dizendo: Jesus, como eu te amo. Está doendo, mas eu te amo. Não estou entendendo nada, mas eu te amo, Jesus. Adore, 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 adore. Adore, é o seu momento. Derrame-se na presença dEle nesta noite. Derrame-se na presença dEle. Dê a sua melhor adoração a Ele. Eu não posso resolver o teu problema, mas Ele pode. Tem alguém torcendo contra, mas Ele quer fazer. Tem alguém interessado que você volte de mão vazia, mas Ele quer lhe abençoar nesta noite. Mas está esperando a sua adoração. A sua adoração, a sua adoração, a sua adoração. Pode chorar, pode dar glória, pode levantar a mão para o céu, pode,
É Jesus adorando, é a mulher adorando, e o demônio estremecendo lá na casa dela, na menina, estremecendo de medo. Ela está adorando, ela está adorando. Acabou, ela está adorando, e eu já sei que quando adora quebra o coração dele. Eu já sei que quando adora ele se move. Eu já sei que quando adora a coisa muda. Adore, 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 adore. Oh, como é lindo o barulho da igreja adorando. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Mais uma vez. Adore, adore, independente das circunstâncias. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Diga mais uma vez, eu só quero adorar. Quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Recebe de Deus esta noite. É para adorar, é para adorar, é para adorar, é para adorar. Tudo que eu tenho Ele me deu. O adorador, irmãos, mexe com o coração de Deus. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó. O diabo tirou as ovelhas de Jó, tirou os camelos de Jó, as ovelhas de Jó. O diabo matou os 10 filhos de Jó. Jó pegou na alça os 10 caixões dos seus filhos para levar para o cemitério da sua cidade. Os amigos de Jó, quando viram a situação de Jó de longe, eles não tiveram coragem de se aproximar. Caíram no chão, rasgaram as suas vestes e diz que passaram 7 dias em silêncio. Era o período em que se velava o luto por alguém que morria. Os amigos de Jó olharam assim e disseram: acabou Jó, morreu Jó, dessa Jó não se levanta mais. O inimigo fica esperando que Jó desistisse, que Jó desanimasse, que Jó parasse. Mas a minha Bíblia diz que Jó rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança em terra. E parece-me que vejo o diabo com o ouvido assim: olha, agora ele blasfema. Duvido ele não blasfemar agora. Duvido essa daí, duvido ela participar do outro congresso, duvido permanecer naquela comissão, duvido adorar mais daquele jeito, duvido dar glória mais daquele jeito, duvido estar todo dia na igreja agora, duvido. Mas o diabo não tem ideia do que queima dentro do coração de um adorador. O diabo não tem ideia do combustível do combustível que move um adorador. Não tem explicação, não tem ciência, não tem neurologia que explique o que tem dentro de um adorador. Jó prostra-se de joelho, e a minha Bíblia diz que ele começa a adorar e a dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Escute, capeta, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Ele, louvado seja Ele, louvado seja Ele. Tem adorador aqui nesta noite, tem adorador aqui nesta noite, tem adorador, então adore, então adore, então adore. Os irmãos, os amigos de Jó, morreu Jó, acabou Jó. Daqui a pouco aquele molho de carne podre começa a se mexer entre as cinzas. Aí os amigos de Jó olham assim: está se mexendo, olha, está se mexendo.
Jó vai se mexendo, vai se ajeitando. Levanta a cabeça, trêmulo, carne podre, fedendo. 19:25 de Jó. Levanta a sua cabeça para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei. A expressão eu sei ali no original quer dizer estou cheio de convicção que Ele vive. Ele vive, Ele vive. Eu posso estar morrendo, mas Ele vive. Eu estou na cinza, mas Ele vive. Eu posso estar sendo provado, mas Ele vive. Eu não estou entendendo nada, mas Ele vive. Eu não estou compreendendo, mas Ele vive. Está doendo, mas Ele vive. Estou me acabando, mas Ele vive. Vive, 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 Ele 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 vive. Acabou não, Ele está vivo. Acabou não, Ele está vivo. Se prepare para a virada de cativeiro. Se prepare para a virada de cativeiro. Vai ter história nova assim. Vai ter culto de ação de graça assim. Que alguém queira ou não, que alguém acredite ou não. Ele pode até permitir que alguém faça a sua cerimônia fúnebre com você em vida. Ele pode até permitir que alguém comemore a sua morte. Agora tem uma coisa: vai ter que comer o bolo do culto de ação de graça. Vai ter que ver. Os amigos de Jó disseram: acabou Jó, morreu Jó. Mas quando Deus virou o cativeiro de Jó, estavam os amigos lá: é Jó. Mas não era 10 filhos, agora tem 20. Não era 3.000 camelos, agora tem 6. Que negócio é esse? Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive.